Joyce Meyer, Belo Publicações de Belo Horizonte, 2014. Capítulo 5. Pois como ela pensa em seu coração, assim ela é. Muitos anos atrás, eu era extremamente negativa. Sempre digo que se tivesse 2 pensamentos positivos sucessivamente, a minha mente teria câimbras. A minha filosofia era esta: se você não esperar que nada de bom aconteça, então você ficará desapontada quando não acontecer. Eu tinha encontrado tantos desapontamentos em minha vida, tantas coisas devastadoras haviam acontecido comigo, que tinha medo de acreditar que qualquer coisa boa poderia acontecer. Eu tinha uma perspectiva terrível e negativa de tudo. Como os meus pensamentos eram todos negativos, a minha boca também era, e portanto a minha vida também. Quando realmente comecei a estudar a palavra e a confiar em Deus para me restaurar, uma das primeiras coisas que percebi foi que o negativismo tinha de desaparecer. Em Mateus 8, versículo 13, Jesus nos diz que nos será feito de acordo com a nossa fé. A versão King James diz: e seja feito conforme a tua fé. Tudo aquilo em que eu acreditava era negativo, então naturalmente muitas coisas negativas aconteceriam comigo. Isso não significa que podemos conseguir qualquer coisa que queiramos apenas por pensar nela. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós e não podemos controlá-lo com nossos pensamentos e palavras. Mas devemos pensar e falar de acordo com o desejo e o plano dele para nós. Se você não tem ideia alguma sobre qual seja o plano de Deus para você, neste momento, pelo menos comece a pensar: bem, não sei qual é o plano de Deus, mas sei que Ele me ama. Seja o que for que Ele fizer, será bom e serei abençoado. Comece a pensar positivamente sobre a sua vida. Pratique ser positivo em qualquer situação que surgir, mesmo que qualquer coisa que esteja acontecendo em sua vida neste momento não seja boa. Espere que Deus trará o bem proveniente dela, como Ele prometeu em sua palavra. Todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Esse versículo não diz que todas as coisas são boas, mas com certeza diz que todas as coisas cooperam para o bem. Vamos dizer que você esteja planejando ir fazer compras. Você entra no carro e ele não funciona. Há 2 maneiras de você olhar para esta situação. Você pode dizer: eu sabia. Nunca falha. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa, algo errado acontece. Eu tinha mesmo imaginado que esta ida às compras acabaria um fiasco. Isso sempre acontece com os meus planos. Ou você pode dizer: bem, eu queria fazer compras, mas parece que não vai ser agora. Vou mais tarde, quando o carro estiver pronto. Nesse meio tempo, acredito que a mudança nos planos vai funcionar para o meu bem. Provavelmente há uma razão por que preciso estar em casa hoje, então vou aproveitar o meu tempo aqui. Em Romanos 12, versículo 16, o apóstolo Paulo nos diz para nos ajustarmos prontamente às pessoas e às coisas. A ideia de que precisamos aprender a nos tornar o tipo de pessoa que planeja as coisas, mas que não desmorona se o plano não funciona. Recentemente, eu tive uma excelente oportunidade de praticar esse princípio. Dave e eu estávamos em Lake Worth, na Flórida. Estivemos ministrando lá por 3 dias e estávamos fazendo as malas e nos arrumando para ir embora. Eu tinha planejado usar uma calça e uma blusa com sapatos baixos, pois assim eu estaria confortável durante a viagem de regresso. Comecei a me vestir e não encontrei a minha calça. Verificamos tudo e no fim encontramos a calça no fundo do closet. Ela tinha escorregado do cabide e estava terrivelmente amassada. Sempre nós carregamos um ferro a vapor conosco, então tentei tirar o amassado com o vapor. Vesti a roupa e vi que não estava parecendo boa. A minha única escolha então era um vestido e saltos altos. Eu podia sentir as minhas emoções descontroladas com a situação. Veja você,
Toda vez que não conseguimos o que queremos, nossos sentimentos se rebelam e tentam nos colocar em uma situação, em uma atitude negativa e de autopiedade. Reconheci imediatamente que eu tinha de fazer uma escolha. Eu poderia ficar irritada porque as coisas não tinham saído do jeito que eu queria, ou poderia me ajustar à situação e ir em frente e aproveitar a viagem para casa. Mesmo uma pessoa realmente positiva não terá tudo funcionando do jeito que ela gostaria o tempo todo, mas a pessoa positiva pode ir em frente e ter prazer independentemente do que acontece. A pessoa negativa nunca desfruta nada. Não é divertido estar com a pessoa negativa. Ela traz uma nuvem escura para cada projeto. Há um peso em volta dela. Ela é reclamona, murmuradora e só enxerga defeitos. Não importa como as coisas estejam caminhando, ela sempre parece descobrir a única coisa que poderia ser um problema em potencial. Quando eu estava em meus dias de extremo negativismo, poderia ir a uma casa que tinha acabado de ser redecorada e, em vez de ver e comentar sobre todas as coisas bonitas, eu enxergava um canto do papel de parede que estava solto ou uma mancha na vidraça. Estou tão feliz porque Jesus me libertou para desfrutar as coisas boas da vida. Estou livre para acreditar que com fé e esperança nele, as coisas ruins podem ser transformadas em boas. Se você é uma pessoa negativa, não se sinta condenado. A condenação é negativa. Estou compartilhando essas coisas para que você possa reconhecer o seu problema em ser negativo e começar a confiar em Deus para restaurá-lo, não para torná-lo negativo sobre o seu negativismo. O caminho da liberdade começa quando encaramos o problema sem arranjar desculpas para ele. Eu estou certo de que se você é uma pessoa negativa, há uma razão para isso. Sempre há, mas lembre-se, como cristão, de acordo com a Bíblia, você é uma nova pessoa agora. Um novo dia. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, as coisas antigas se passaram e eis que fizeram novas. 2 Coríntios 5, versículo 17. Como nova criatura, você não precisa permitir que as coisas velhas que aconteceram com você continuem afetando a sua vida em Cristo. Você é uma nova criatura, com uma vida nova em Cristo. Você pode ter a sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Coisas boas vão acontecer com você. Regozije-se, é um novo dia. O trabalho do Espírito Santo. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outrem. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. João 16, versículos 7 e 8. A parte mais difícil de se libertar do negativismo é encarando a verdade e dizendo: eu sou uma pessoa negativa, mas eu quero mudar. Não posso mudar a mim mesmo, mas acredito que Deus irá me transformar à medida que eu confiar nele. Eu sei que tomará tempo e não vou me sentir desanimado comigo mesmo. Deus começou a boa obra em mim e Ele é capaz de completá-la. Filipenses 1, versículo 6. Peça ao Espírito Santo para chamar a sua atenção cada vez que você começar a ficar negativo. Isso é parte do trabalho dele. João 16, versículos 7 e 8 nos ensina que o Espírito Santo nos convencerá da justiça. Quando a convicção vier, peça a Deus que o ajude. Não pense que você pode lidar com ela sozinho. Apoie-se em Deus. Embora fosse extremamente negativa, Deus me permitiu saber que se eu confiasse nele, ele iria me tornar uma pessoa positiva. Eu estava passando maus bocados tentando manter a minha mente em um padrão negativo. Agora não posso aguentar o negativismo. É como uma pessoa que fuma. Muitas vezes, um fumante que deixou de fumar não tem tolerância alguma com cigarros. Eu sou assim. Eu fumei por vários anos, mas depois que parei, não posso eu mesma suportar o cheiro de cigarro. Eu tenho a mesma reação sobre ser negativa. Eu era uma pessoa muito negativa. Agora não consigo suportar o negativismo de jeito nenhum. É quase ofensivo para mim. Acho que como tenho visto tantas mudanças positivas em minha vida desde que fui liberta de uma mente negativa, agora eu me oponho a qualquer coisa negativa.
Enfrento a realidade e o encorajo a fazer o mesmo. Se você está doente, não diga eu não estou doente, porque isso não é verdade. Mas você pode dizer eu creio que Deus está me curando. Você não precisa dizer provavelmente eu vou piorar e acabar no hospital. Em vez disso, você pode dizer o poder curador de Deus está trabalhando em mim neste exato momento e eu creio que eu ficarei bem. Tudo deve ser equilibrado. Isso não significa temperar o seu positivismo com um pouco de negativismo, mas significa ter uma mente pronta para lidar com o que quer que aconteça, seja isso positivo ou negativo. Uma mente pronta. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, versículo 11. A Bíblia diz que devemos ter uma mente pronta. Isso significa que devemos ter mente aberta para a vontade de Deus, seja qual for. Por exemplo, recentemente uma jovem senhora, minha conhecida, experimentou a tristeza de um noivado desfeito. Ela e o rapaz estavam orando sobre o Senhor, o que o Senhor desejava ou não que eles continuassem a namorar. Embora eles tivessem decidido não se casar naquela época, a moça queria que o relacionamento continuasse, estava pensando, esperando e acreditando que seu ex-noivo a procuraria